A paz do Senhor, abençoado Altíssimo. A meditação de hoje está em João 2, do 3 ao 5, que diz assim: E faltando vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos servos: Fazei tudo quando ele vos disser. Essa meditação vai falar sobre milagres e fé. Como está a sua fé hoje em Jesus? Uma coisa que vem me lembrança agora foi uma conversa que eu tive com algumas pessoas. As pessoas não aceitam Jesus porque acham que a gente cristão vive de casa para a igreja, de igreja para casa e o trabalho. Não faz mais nada. Mas Jesus prova aqui totalmente ao contrário do que eles pensam. Ele foi com a sua família e os seus discípulos a uma festa, a uma comunhão, a um casamento. Jesus foi festejar com a sua família e seus amigos. Para que você venha entender melhor essa meditação, vinho na Bíblia representa alegria. E festa sem alegria não é festa, não é mesmo? E naquela época, a falta de vinho em uma festa, principalmente em um casamento, era uma coisa muito séria. Era uma vergonha para a família, pois parecia que o noivo não tinha condições de sustentar a sua noiva. E nesse primeiro versículo que lemos, Maria alertou que tinha acabado o vinho. Mas por que ela foi falar com Jesus? Jesus não era responsável pela festa? É aí que você se engana. Maria foi falar com a pessoa certa, aquele que podia resolver esse grande problema. Mas no versículo 4, Jesus responde a Maria que ainda não é chegada a sua hora. Mas uma coisa que a gente não pode esquecer, quem escolheu Maria para ser mãe de Jesus foi o próprio Deus. E ele sabia a fé que Maria tinha. Nós precisamos de pessoas amigas que nos alertam para que a gente não venha passar vergonha. Não precisamos de bajuladores e falsos amigos. Então eu creio que ela pensou: ainda não é chegada a hora dele, mas então tem uma hora para chegar. Mas é chegada a minha hora de exercer a minha fé. E foi isso que Maria fez. Mesmo que ela não soubesse o que iria acontecer, ela foi preparar o terreno para o milagre acontecer, pedindo para que os serventes fizessem tudo que Jesus mandasse. Você precisa preparar o terreno para o milagre se cumprir na sua vida. Por isso precisa fazer tudo que Jesus te disser. O vinho acabou? Como está o seu vaso hoje? Vazio? Não deixe o vaso esvaziar. Deixe ele te encher para o milagre acontecer. Busque a face do Senhor. Pois através do milagre na sua vida, muitas pessoas vão crer em Jesus. O vinho acabou para Jesus manifestar o seu poder. Todos têm que saber quem é Jesus e onde ele está na sua vida. Às vezes a gente acha que a nossa família está de cabeça para baixo, não é verdade? Mas creia que a família é muito importante para Jesus. Por isso que o primeiro milagre dele foi feito em um casamento, em uma família, em uma aliança com ele. Poderia ser feito em qualquer lugar, em qualquer situação. Muitos acham que Jesus foi ríspido com Maria nesse versículo 4. Mas chamar de mulher naquela época para os judeus era um sinal de respeito, como tivesse chamando ela de senhora, mesmo porque a palavra de Deus fala respeitar pai e mãe. E Jesus jamais ia descumprir a palavra do seu pai. E Jesus mandou que separasse uma boa quantidade de água. E o milagre aconteceu. Toda aquela quantidade de água virou vinho. E não foi qualquer vinho, foi o melhor vinho. Creia que Jesus tem o melhor para a sua vida. Mas para isso acontecer, você precisa se preparar. Ele faz o impossível, mas você tem que fazer o possível, que é a sua parte. Que tal você buscar a face do Senhor e deixar Ele te encher? Encha de renúncia, confiança, perdão, atenção, prudência e de alegria, porque é isso que Jesus quer, ver você alegre. Às vezes Jesus está tão perto de você que você não o convida para a sua casa. Não seja conivente com os erros. Haja para resolver o problema como Maria fez. Não deixe que ninguém traga vergonha para o seu ministério. Jesus pode resolver o seu problema. Ele não chamou a atenção de ninguém para mostrar que ele ia fazer o milagre. Ele só quer te livrar que você passe vergonha. E ele faz isso sem ninguém perceber. Ele não quer o seu fracasso. Ele quer o seu sucesso. Jesus precisa de um convite seu para ele entrar na sua vida e te ajudar. Um dos maiores erros é você ver um erro e não consertar. Seja uma referência positiva e não negativa. Se você notou alguma coisa errada, percebeu algum tipo de problema, não brinque, mas resolva isso o mais rápido. Às vezes as pessoas com comportamento incorreto trazem escândalo à igreja e você não faz nada. Ficando conivente com o erro, faça a diferença. Seja um bom exemplo e pedindo que o erro continue. Deus está falando com você. Quando você não
sabe do problema, você não é responsável. Mas quando você sabe e não faz nada, você se torna cúmplice. E Jesus não está gostando disso. Precisamos nos preocupar mais com as coisas que acontecem ao nosso redor, seja na igreja ou fora dela. Para ver transformação na sua vida, você não pode dizer que não tem nada a ver com isso. Só se você ainda não teve um verdadeiro encontro com Jesus. Comunicação. Sem isso, não tem milagre da transformação. Sem comunicação, tem confusão. E a mentira e a fofoca se espalham. É preciso entender toda a história e não ouvir somente uma versão, tomando o lugar de juiz, acusador e carrasco. Lembre-se, quem faz isso é o diabo. Não tome atitude só porque ouviu uma única versão. Precisa saber dos dois lados. Isso só acontece através da transformação e nos leva a ser mais parecido com Jesus. Maria falou só com Jesus e mais ninguém. Quando você fala da necessidade de alguém para Jesus, você está fazendo uma oração e isso é a chave da transformação. Não importa quantas pessoas passem por sua vida, alguns amigos às vezes se tornam inimigos. O mais importante é ter um bom relacionamento com Jesus e isso Maria tinha. Como está o seu relacionamento com Jesus hoje? Saiba interpretar o que Jesus fala e foi isso que Maria fez. Quantas vezes você não sabe interpretar o que Deus fala com você e faz coisa errada? Para fazer um bom vinho, tem que amassar bem a uva. Mas para ter o melhor vinho, é só ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Eu acredito que Maria estava muito ansiosa, pois provavelmente ela passou coisas terríveis. Deve ter ouvido muitas pessoas falarem mal dela em relação ao nascimento de Jesus, desconfiando que José tinha sido traído por ela. Por isso eu acredito que quando o milagre aconteceu, ela ficou aliviada. Pois ali quem tinha dúvida em relação ao caráter de Maria foi posto por terra, porque foi provado que Jesus era o verdadeiro Messias. Bênção, deixa Deus te usar compartilhando esse vídeo para várias pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E nunca se esqueça, toda honra, toda glória ao número 1, Jesus Cristo. Fiquem na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.